Olá, muito boa noite, internautas da Faculdade Boas Novas, vocês que estão na página da Faculdade Boas Novas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa live que nós trazemos nessa tarde e noite de conteúdo, essas lives que estão marcando aqui um espaço importante, um espaço especial, em que compartilhamos conhecimentos dos nossos mestres, dos nossos especialistas, dos nossos professores, que estão disponíveis sempre a estender isso que nós estamos fazendo aqui dentro da instituição, dentro da academia, para beneficiar a sociedade. E essa noite nós temos mais um convidado de peso. Nós vamos falar hoje sobre comunicação e, mais especificamente, sobre o rádio dentro da comunicação. Eu confesso e adianto para vocês, eu sou um verdadeiro apaixonado por essa matéria, eu sou um verdadeiro fã desse personagem que nós temos hoje como convidado, é alguém que eu vejo como referência dentro do meio de comunicação em rádio na atualidade. Eu já peço para você que está chegando aqui nessa live, dar a sua curtida, deixe o seu coraçãozinho aqui nessa live, porque isso vai ser importante, e comece a compartilhar a live aí com os seus contatos dentro do Facebook. Esse compartilhamento é muito importante, deixa eu dizer por quê para você. Às vezes você não está interessado dentro da temática que nós estamos trabalhando, mas alguém dentro da sua rede de contatos está bem interessado, pode se interessar por isso. Então, é o momento de você fazer esse compartilhamento, dividir com as outras pessoas esses conteúdos e poder, assim, espalhar essas informações, espalhar essas boas novas que nós estamos trazendo aqui pontualmente às 18 horas, todos os dias, né, com temas diferentes. Hoje, vamos falar sobre comunicação, como eu acabei de falar para você, vamos falar sobre rádio, e nós temos hoje um convidado, como já disse, de peso, é o professor Jones Moura. Seja bem-vindo, professor Jones. Olá, professor Hernan, muito obrigado pelo convite, me ouve bem? Perfeitamente, está tudo ok, maravilha. Professor Jones Moura, que é docente da Faculdade Boas Novas no curso de jornalismo e é radialista da Rádio Boas Novas há quantos anos, professor? Desculpe a indiscrição já lhe perguntar logo de cara, por anos, tá? De nada, professor. Privilégio, uma honra poder fazer parte durante alguns anos, eu vou responder com exatidão, durante alguns anos da Rádio Boas Novas. Na verdade, eu comecei no rádio no ano de 1998. Curiosidade, paixão. O rádio é um veículo apaixonante, né? Falei na entrevista hoje no programa FBN no Ar que o rádio ele é vitamínico, porque ele renova a gente, as forças, né? Ele tem a capacidade de mudar o ânimo do ser humano, tanto de quem faz o rádio, quanto de quem desfruta do que é produzido no rádio, da produção, né? De todo o encanto que o rádio possibilita. Então, eu comecei no rádio lá no interior de Carauari, 1998, foi minha primeira escola, e de lá eu tive o grande interesse em vir para Manaus e trabalhar na Boas Novas, porque foi justamente no ano em que eu me converti, em 1998. E o melhor ambiente para participar, para minha pessoa como cristão, eu via na Boas Novas, uma emissora da minha igreja, ao qual eu me converti, e até hoje sirvo ao Senhor nesta igreja. E então a Boas Novas, graças a Deus, me possibilitou essa oportunidade de estagiar no ano de 2001, quando eu chego aqui à cidade de Manaus, no ano de 2001. Tenho esse primeiro ano em Manaus de estágio, faço um estágio de 10 meses na Boas Novas, aprendo muita coisa, continuo aprendendo. Mas no ano de 2002, eu sou contratado pela Rádio Boas Novas, a Fundação Boas Novas, e aí contratado para ser operador. E eu passo a me encantar, já ter um contato com produção de comerciais, e eu ouvia os locutores, interessante que eu ficava imitando, eu sempre fui apaixonado por spot comercial, por jingles, por vinhetas, eu sempre me vi fazendo isso. E tanto é que eu investi nisso, em aprendizagem, em conhecimento, e nesses 20 anos de Boas Novas, de 2001 a 2021, eu já consegui, graças a Deus, né, produzir comerciais de diferentes estilos, de muitos estilos, com vozes variadas, tipos de locução, entonação, as misturas, os mixes de voz com efeitos, com trilha sonora,
com locução corrida, com locução pausada, com locução jovem, com locução de impacto, com locução institucional, com voz padrão, enfim, vai da nota de falecimento até aquele comercial do varejão. O locutor publicitário, ele tem que ter essa elasticidade, para a gente não fazer sempre o mesmo texto, a mesma interpretação e a mesma narração. Não. O principal, o diferencial para o locutor publicitário é ele saber lidar com a interpretação dos textos, dos fatos, porque cada palavra exige uma entonação, cada frase exige uma entonação, e o texto publicitário é diferente de um texto jornalístico. A gente sabe as regras do lead, né, responder aquelas perguntas básicas do jornalismo, e no texto publicitário é um texto totalmente diferente. Totalmente diferente. O texto publicitário, ele lida mais com frases de efeitos, com rimas, com palavras que vão trazer um certo impacto, palavras... Aí já é característica do rádio. Simples, objetiva e direta, para que o ouvinte, ele entenda, ele compreenda, ele venha consumir aquela informação, porque é muito rápido, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Geralmente, uma peça publicitária, um fonograma, ele se encaixa nesse período de tempo. Então, são muitas palavras. Às vezes, a gente tem um comercial bem rápido, né? Venha fazer o vestibular na Faculdade Boas Novas, onde conhecimento traz liberdade. Aí, 15 segundos tem que entrar isso. E, de repente, a gente tem Faculdade Boas Novas, desde o ano de 2005, fazendo a diferença na cidade de Manaus. Então, a gente faz essa variação de vozes. Aí a gente tem que escolher uma trilha. Há algumas formas de edição. Primeiro, o ideal seria a gente produzir uma trilha sonora e, em cima dessa trilha sonora, a gente fazer a locução, adequar a locução à trilha. Mas hoje, com a facilidade de tantas trilhas, né, no copyright que permite, a gente faz a locução, já imagina no texto a locução, e depois você... Aí dá muito mais trabalho assim, que é você pegar uma trilha e encaixar na locução. É um trabalho inverso, né? Porque quando você tem, por exemplo, ali um piano já tocando, então, no seu cérebro já capta que a sua locução vai ser lenta, né? Quando você tem ali um sertanejo, então aquilo ali já toca já na sua mente que você tem que fazer uma locução alegre. Agora, você pega o texto, e aí você não sabe qual é a trilha sonora que vai ser usada naquele texto, então você tem que imaginar aquele texto, a informação, qual é o público, que nem sempre o comercial ele vem ali com um briefing, ele vem com um script, nem sempre ele vem bonitinho. Às vezes a gente recebe um texto e a gente tem que imaginar o que é que esse cara ou essa pessoa quer com esse texto. Ou conhecer a empresa, conhecer quem está produzindo, para poder deduzir o que ele está precisando fazer, né? Tem que ter um papel de publicitário também, né, professor? Tem, exatamente. Mas aí a experiência, ela ajuda muito, né? Por exemplo, um restaurante. O restaurante, geralmente, ele passa, dependendo do que for o tipo também, né? Porque tem churrascaria, tem peixaria, tem aquele restaurante de shopping, então tem aquela comida mais sofisticada, já tem aquela comida aquilo. Então, para todos esses estabelecimentos, mesmo sendo do mesmo ramo, você tem que imaginar onde está o estabelecimento, qual é o público que frequenta aquele estabelecimento, formas de pagamento, e aí você vai adequar a sua locução também de acordo com a realidade socioeconômica e geográfica também. Isso é muito importante, né? Por exemplo, comida aquilo. A gente geralmente não faz aquela voz bem sofisticada, né? A gente já faz uma chamada de varejo média. Já um restaurante bem sofisticado, a gente já utiliza aquela voz de proximidade, que é uma voz mais grave, na maioria das vezes uma voz mais grave, seja feminina ou seja masculina, mas aquela voz padrão jornalístico, que passa um pouco mais de credibilidade, tipo institucionais do governo. A maioria dos institucionais do governo, a maioria, eles são nessas vozes consideradas vozes padrão, né, ou locução institucional, meio jornalístico, ali um tom médio. Mas tem aqueles, por exemplo, quando é a chamada do Enem.
A chamada do Enem, nem toda chamada do Enem vai ser aquela voz padrão, jornalística, voz do Brasil. Não, geralmente é um jovem falando com a naturalidade, uma locução jovem, uma locução deslocada, né? Quando é uma chamada para as Forças Armadas, alistamento das Forças Armadas, a gente tem o jovem, né, fazendo uma locução jovem natural, convocando o próprio jovem, porque o jovem se identifica com a linguagem. Já quando é uma convocação mais direta, mais formal, aí a gente já tem aquele locutor com uma voz aveludada, né? O Brasil precisa de você. Então a gente tem, é de acordo com como diz o McLuhan, né? O meio é a mensagem. O meio é a mensagem que você vai se adequando. Professor, você fez aqui uma breve passagem por diversas estruturas, diversas formas comerciais que existem, os tipos de locução, e aí se engana quem pensa que fazer comerciais de rádio é apenas você ir lá, colocar a sua voz, falar, e somente isso, né? E não é necessariamente a entonação da voz, porque, professor, se liga muito à funcionalidade do rádio, o tipo de voz que você tem, e a voz é importante sim, mas saber utilizar a voz é muito mais importante do que a voz. Então, entendendo a situação a qual você está trabalhando, na qual você está imerso, o que você tem que produzir, assim você terá que trabalhar a sua voz para levar maior eficiência dentro dessa produção. Você acabou respondendo aqui que tem já mais de 20 anos de Boas Novas. Olha só, gente, o professor Jones já tem uma vasta experiência, vindo do interior. Com certeza, professor, com certeza. A senhora é de Carauari, é isso mesmo, no interior? Exatamente, Carauari. Quando eu comecei... Carauari, Rio Juruá. Aí, ó, bem do interior. Quem vai lá para o Peru, quem vai para Tabatinga, depois de Iquari, depois de Tefé, antes de Fonte Boa, aí é um rio que dobra à esquerda, é um rio que mais dá voltas no mundo, né? E esse rio, ele nasce lá pela Bolívia, atravessa o Amazonas, ali aquela parte do Amazonas, ele atravessa o Acre, se divide em outros braços de rios, Rio Tarauacá, e tem outros rios lá, né? Rio Envira, e ele vem lá da Bolívia, vem da parte de lá. O professor já deu até o endereço, já, a localização, já pode ir para lá. Quando você for indo para Tabatinga, é só virar no rio. Vai pelo menos beber muito açaí. E aí, interessante, professor, eu gosto de história, né? Gosto muito de história. Quando eu comecei a me interessar pelo rádio, Carauari não tinha rádio. E a gente ouvia rádios em rádio de pilha, porque também não tinha energia elétrica. E a gente costumava ouvir a Voz dos Andes, Rádio Voz dos Andes, Rádio Transmundial, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Rio Mar, Rádio Difusora, em ondas curtas, em ondas tropicais. Aqueles rádios de faixa, que tinha muito antes, né? Então, aquilo me encantava. E aquilo fez com que no ano de 97 inaugurou a primeira rádio em Carauari e começaram a chegar os comerciais. E eu me encantava era pela produção dos comerciais. E sabe, essa mixagem assim de uma mesma pessoa conseguir montar, cortar a voz, hoje é muito simples, né? Cortar a voz e colocar uma voz em cima da outra, assim, na mixagem, na pista, e a gente pensa, nossa, são duas pessoas falando com a mesma voz. Não é, né? Tudo é técnica, hoje a tecnologia facilita muito isso, e aquilo me encantava, quando colocava, assim, um efeito. Eu lembro de um comercial, no final de 2008, que me chamou muita atenção, que o cara imitava o esqueleto, e ele, atenção, com aquela voz do esqueleto, todos vocês da cidade de Carauari. São os comerciais marcantes, né? Aquilo, como é que o cara conseguiu o esqueleto para colocar? Professor, o que é interessante, eu vejo às vezes que a gente acaba valorizando muito notícias, informações, programas, mas os comerciais, jingles comerciais falados e tudo mais, eles são extremamente marcantes, eles acabam marcando época. Olha só a importância disso. Agora você me fez lembrar de comerciais que eu ouvia quando era criança, na Rádio da Colômbia, é claro, e esses comerciais ficaram na minha mente, até hoje eu lembro deles. Então veja só a importância do papel de um locutor que produz esses spots comerciais, né? Com certeza, a palavra, ela marca. Tem uma frase, às vezes é só uma vinheta, às vezes é uma frase simples. Por exemplo, o slogan da Faculdade Boas Novas, Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Boas Novas, Rede Boas Novas, transmitindo Jesus. Eu lembro de um que o Edson Bruno fazia, hoje mora em Santa Catarina, Jesus Sat Rádio.
transmitindo Jesus até Jesus voltar. Aí ele ficava calado, até Jesus voltar. Enquanto ele não volta, enquanto ele não volta, estamos aqui. E essas frases, aí eu lembro, não sei se é da Folha de São Paulo ou se é do Estado de São Paulo, que ele assinava Jornal Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e menos se vende. Então isso marca. Essas coisas marcam, de fato marcam, né? A gente ouvir um comercial bem produzido é como ouvir uma música. É muito legal, a produção, a locução, quando você sobe o tom. E outra coisa, o trabalho do produtor é essencial, professor, porque se o cabra não tiver paciência, o locutor pena, porque o locutor, às vezes, ele se acha, não, eu sou o locutor, não, eu sou o cara. Só que uma coisa é você falar ao vivo, é você estar no programa, olá, boa tarde para você, seja você muito bem-vindo aqui ao programa FBN no ar pela sua Rádio Boas Novas. E outra coisa é entrar no estúdio e fazer um vestibular, né? Vestibular agendado da Faculdade Boas Novas. 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 Então, uma coisa é estar no estúdio, falar uma frase, outra situação é você manter as frases seguintes no mesmo ritmo, o começo, o meio e o fim. Comercial tem isso, é que nem um texto jornalístico. O texto jornalístico tem começo, meio e fim, como tudo na vida. E uma propaganda de rádio também. E o começo do comercial, eu considero ser o mais importante, porque pesquisa mostra, professor Hernando, que o que marca em um programa de TV, por exemplo, no intervalo, o primeiro comercial é o mais importante e o último comercial é o mais importante. E o início de uma propaganda comercial, de uma peça publicitária, tanto seja jingle quanto seja o próprio spot comercial, a primeira frase é que chama mais atenção. É por isso que a maioria começa atenção. Atenção, muita atenção, né? Então é para chamar, para prender a atenção, porque a atenção da pessoa hoje é muito importante. E a gente, e hoje, por exemplo, na internet, a maioria das pessoas pulam aqueles 5 segundos, né, de propaganda na internet. Então, esses 5 segundos, eles dizem muita coisa. Ou aquilo prende a sua atenção para você ver todo o comercial, ou você não quer nem saber, né? Então, tem que ser, geralmente, bem produzido o início do comercial, porque o início garante a atenção do ouvinte no restante. Professor, você se referia a você manter a interpretação. Aí é o que o senhor falou, né? Interpretação, saber interpretar o tom. E vou já lhe devolver, só para mim não perder o raciocínio. Tudo bem. Assim, saber manter a interpretação, a tonalidade de voz, né, de cada texto e conseguir manter a fidelidade. Claro que tem comercial que ele é uma linha única, assim, reta. Ele começa no estilo de locução e ele vem naquela linha reta. Tem outros que ele começa acima, aí ele desce e fica que nem ondas sonoras, ele fica assim, né? Deixa eu colocar, ele fica assim. Tem outros que ele começa assim, aí ele vai subindo. E aí tem outros, não, tem outros que começam acima e vai descendo. Então tem várias técnicas, né? Mas a maioria que a gente vê é de varejo. Você acabou respondendo, professor, que o que eu ia perguntar era justamente isso, né? Como é que se mantém esse ritmo, como é que se mantém essa tonalidade, essa fidelidade ao que você está fazendo, sendo que o comercial vai trabalhar de maneira fatiada muitas vezes. Você grava frase por frase. O comercial não é que nem a notícia, que você às vezes lê um texto maior e tal. O comercial é uma produção tipo música, você comparou bem, né? Você grava os trechos, vê como esse trecho fica, vê se ele encaixa, grava em várias vozes o mesmo trecho, inclusive. É uma superprodução, né? É uma superprodução, professor, mesmo sendo simples. Às vezes uma superprodução, ela não implica ser aqueles áudios de Hollywood. Mas, por exemplo, a gente que trabalha com produção de spots comerciais, quando a gente ouve uma música de piano, tim, aí a gente já imagina uma frase para aquela música. Aliás, para aquela nota musical. Quando a gente ouve aquela de impacto, tum, a gente já sabe que a locução ali vai ser de impacto. E nem sempre a locução de impacto é aquela locução nesta sexta-feira, nos cinemas. Às vezes tem trilha sonora que é de impacto, mas a locução coloca aquela locução mediana, bem arrastada, com aquela voz de telefone, que fica muito show.
né? Aquela voz de telefone um pouco distante, assim. Né? Então, a gente vai se utilizando de artifícios e utilizando de efeitos sonoros. Às vezes o efeito sonoro é essencial, às vezes não precisa. A própria interpretação, como a construção do texto. E o grande desafio, professor Hernan, além da produção, é fazer tudo em 30 segundos. Quando é 15 segundos? Porque o anunciante, eu já tive a experiência de um dono de mercadinho. Eu quero que você anuncie o quilo do feijão, o quilo do arroz, o quilo do sal, o óleo, o frango, a carne, parará. O cara traz laudas, frente e verso. E o cara quer que a gente anuncie aqui. E o tempo é 30 segundos, na maioria das vezes, o padrão. Não dá. E a gente tentar convencer o anunciante de que ele tem que reduzir aquela lauda para, às vezes, ali metade dela, nem metade, a metade não dá. Pela experiência, uma lauda, ela vai dar de 2 minutos e poucos para 3 minutos, dependendo da locução, porque cada locução tem um tempo. Geralmente é locução do varejo ou locução jovem. Mas, por exemplo, uma locução padrão, essa locução que a gente está falando normalmente aqui, a locução harmonizada ou natural, ela demora um pouco mais. E aí a gente tentar convencer o anunciante de que ele tem que fazer um comercial de 30 segundos, cara, ele falta chorar quando ele tem que tirar o arroz, porque ele vai colocar as formas de pagamento, ele quer colocar o endereço, ponto de referência, e no interior ainda tem o seguinte, loja fulano de tal, na pessoa do seu proprietário fulano de tal. Na capital a gente não vê isso, mas no interior é muito comum. Né? Até porque o nome do proprietário vende lá no interior. Né? Vende. Eu acho que é credibilidade, né? Aqui questão até enfim, de preservar o nome, né? De preservar o nome, a integridade da pessoa. Mas o desafio, professor Hernan, assim como o texto do jornalismo, que tem que cravar ali em tantos caracteres, o desafio é você reduzir o texto para 30 segundos. Porque a gente vê isso quando a gente vai gravar o vestibular da Faculdade de Boas Novas. Né? E a gente, na maioria das chamadas da Faculdade de Boas Novas, são de 45 segundos. Porque nós temos muita coisa para divulgar. Hoje a gente acrescenta. Antes era só telefone convencional. Hoje a gente coloca o telefone convencional, a gente coloca o convencional, coloca o WhatsApp, coloca e-mail, coloca Instagram, coloca Facebook, coloca YouTube, só aí já foram 15 segundos ou mais. E a gente falar de administração, jornalismo, pedagogia, ciências da religião, ciências teológicas, publicidade e propaganda, a gente falar de pós-graduação, de curso EAD, de curso online, de curso livre, de tudo que a instituição tem, né, das vantagens e do diferencial que a instituição tem das outras faculdades, nossa, haja tempo. Já vai fazer já vai ser um informe publicitário de 2 minutos para poder resumir ainda. Já entra no institucional. Aí já deixa de ser um spot publicitário para entrar no spot institucional, que já é um pouco, já chega até 1 minuto, 1 minuto e meio, né? É muito difícil esse de 1 minuto e meio, mas chega. O padrão geralmente é 15 segundos. Hoje a internet já tem de 5 segundos. Só que para o rádio e para a televisão, um spot de 5 segundos a 10 segundos, ele não é um spot, ele é um texto foguete. Geralmente nas transmissões, por exemplo, Fórmula 1, está passando Fórmula 1 e entra na televisão. O nome da loja e o slogan. Faculdade de Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. É uma espécie de vinheta, mas no meio da transmissão, ali ao vivo, ele entra como um texto foguete, que nem a mensagem está aparecendo do professor Daniel Lima aí, ó. Gostei dos exemplos, legal, professor. Isso aí é um texto foguete, seria uma espécie de vinheta, né? Isso numa transmissão ao vivo. E aí a gente consegue fazer esse texto foguete gravado também. Na maioria das vezes, ele entra no começo de uma transmissão ali no oferecimento, e em outras vezes ele entra ali no intervalo. Também tem um tempo para isso. Então, a gente tem a propaganda de 5 a 10 segundos, que é o texto foguete. A partir de 15 segundos, a gente tem o spot comercial, que ele vai de 15 a 15, porque a televisão ela tem esse padrão de tempo, e é o mesmo padrão do rádio. Tá? 15 segundos no spot. Então, se eu quiser duplicar, e aí tem a ver com verba publicitária, né? Quando vai fechar, tem gente que tem eu quero um comercial de 30 segundos, mas eu quero fatiar em 2 partes.
Porque a pessoa vai pagar 30 segundos, divulga uma vez. E ela quer que saia mais vezes, então ela divide para 15 segundos. Ao invés de sair uma vez, vai sair duas. Então, se ela quiser 3 vezes, ela divide em 15, 15, 15, dá 45. Não, eu quero 2 comerciais, um de 30 e um de 45. Ou eu quero um comercial apenas de 45, porque eu tenho mais informações. Ok? Então, a gente tem esses exemplos. E o de um minuto, a pessoa já vai pagar bem mais, né? Porque já são 2 comerciais de 30 segundos, ou 4 comerciais de 15 segundos, ou um só de 60 segundos. Então, geralmente, esse é o padrão. Quanto maior o tempo, mais grana é investida. Paga-se o produtor, paga-se o locutor, paga o produtor, paga o locutor e paga a agência e paga a emissora. Exato. É um mercado gigantesco. Mas, professor, quem se interessa por essa área, quem quer investir nessa área, quem quer se profissionalizar na criação de spots radiofônicos, é um mercado que continua muito aberto, vigente, há um grande potencial e eu diria que é necessário que cada vez nós tenhamos profissionais capacitados para produzir com qualidade. Não pensando apenas na capital, Manaus, mas pensando também no interior do estado, onde ainda temos uma comunicação que é muito pautada nas emissoras, nos veículos de comunicação, e eles procuram bastante aqui em Manaus profissionais para gravarem, para produzirem esse serviço. Professor, quem quiser se profissionalizar dentro da criação de spots, eu sei que a Faculdade Boas Novas está com uma oportunidade para todo mundo a partir dos cursos de extensão. Nós temos um curso de extensão que vai ser entregue, né? Vai ser lançado, quer dizer, vai ser já realizado nos próximos dias, né? E as inscrições já estão abertas. Fale um pouco sobre como será esse curso, qual a oportunidade que esse curso representa, tanto para os acadêmicos da FBN, quanto para outras pessoas que se interessam por essa área, e como será essa metodologia de ensino que nós utilizaríamos dentro do curso de produção de spots comerciais para a rádio. Perfeito, professor. Então, vamos lá. Conceitos, noções básicas de áudio, importantíssimo. Som, locução, gravação, edição, masterização, o uso da sonora, a utilização de softwares, que é importante, a utilização de aplicativos de celulares, que hoje a gente tem muito também, tem que saber usar esses aplicativos, o uso da trilha sonora no copyright, porque se a propaganda for para mídias digitais, tem algumas mídias digitais, elas bloqueiam o som, né? Se for de uma música conhecida, tiver direitos autorais, fica a sua voz. Então, a gente tem que conhecer essas trilhas sonoras, os efeitos, a apresentação, tipos de locução, os vários tipos de locução, o que são trilhas, o que são jingles, o que são comerciais, o que são vinhetas, tudo isso a gente vai ter mixagem, fade, fade-in, fade-out, crossfade, todas essas nomenclaturas e a prática. A gente vai ter muita prática, vamos mostrar os principais softwares de edição e colocar o aluno mesmo para praticar, mesmo online, tem como praticar, né, com estilos de locução, tipo de locução, construção de texto, a roteirização de um comercial, porque não é simplesmente gravar, tem todo um cenário, tem toda uma cena, tem todo um ambiente, e é importantíssimo. E aí está na tela, olha, o curso livre, online, né, curso de extensão, spots comerciais para rádio. Comigo, aí está o link, esse link abaixo aí da inscrição, você pode acessar, fazer a sua inscrição, 20 horas, você terá, para quem é aluno da Faculdade Boas Novas, um descontão, apenas R$50, e para você que não é aluno da Faculdade Boas Novas, mas quer fazer, quer conhecer um pouco mais, quer investir nessa área, você vai pagar uma taxa de R$50. E detalhe, professor, novidade, primeira mão, eu estou preparando um e-book, olha só que legal, estou tendo um trabalhão, mas eu mesmo estou preparando um e-book sobre esse tema, e aí eu vou presentear os alunos com esse e-book, para quem se inscrever. E também aí o endereço passando abaixo, fbnovas.edu.br, a extensão cursos. Perfeito. Também está aqui na descrição dessa live, o link está aqui na descrição, você pode clicar nesse link e já pode automaticamente fazer a sua inscrição. O acadêmico que queira ter esse descontão aí, pagar somente R$50 pelo curso de extensão, ainda levar certificado, ainda levar um e-book, pelo amor de Deus, é muita coisa, você pode procurar o cupom de desconto para obter esse benefício aí, pagar apenas R$50, você pode procurar esse cupom com o seu representante de turma ou então com o coordenador do seu curso. Eles estão guardando esses cupons apenas para liberá-los para você. Então, você pode entrar em contato, perguntar, eu sou aluno da administração, eu sou aluno da teologia, eu posso fazer? Pode sim, tá bom? Todos os acadêmicos podem ter acesso a esses cupons
de desconto. Se você não é acadêmico da Faculdade Boas Novas, então vai pagar ainda um preço muito em conta, R$70, na verdade, eu acredito, professor Jones, que para o retorno, o potencial que um curso desses tem na carreira profissional de uma pessoa é muito pouco, não é isso? 4 aulas. 4 aulas, 4 sábados, né? Então, é muito bom. Acrescentar isso no currículo, quem está precisando de horas complementares, quem quer ter essa experiência, se você conhece alguém que a pessoa tem vocação para o rádio, algum locutor que já não trabalha na rádio, mas trabalha com locução em um outro veículo, em uma loja, em um departamento comercial, em uma empresa, ou é profissional livre, liberal, enfim, aproveita essa oportunidade, porque isso só agrega conhecimento, e tudo que agrega conhecimento é bem-vindo, agrega experiência, né? Tem história para contar, escreva a sua história. Com a Faculdade Boas Novas. Aí você já fez um fechamento bacana. Gente, compartilhe essa live, como o professor Jones disse, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos, familiares. Sempre haverá alguém que possa se interessar nisso aí. Professor Jones, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, professor Hernan. Satisfação imensa. Um abraço a todos dessa Faculdade Boas Novas. Incrível, faculdade acolhedora, pessoas incríveis que a gente ama de paixão. É bom estar na Faculdade Boas Novas, fazer parte da Faculdade Boas Novas. Que maravilha, professor. Eu agradeço profundamente você, agradeço a Faculdade Boas Novas por nos permitir isso, por permitir à sociedade ter acesso a esses conhecimentos. Até uma próxima live, um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.